Olá, meu nome é Ilana, eu faço parte do PET Engenharia Civil UNB e eu vou conversar com vocês sobre geotecnia. O tema de hoje é estrutura e consistência dos solos. A seguinte videoaula foi elaborada com base no livro-texto Mecânica do Solo e suas aplicações, do Romero Pinto Caputo, sexta edição. A seguinte videoaula está dividida em estrutura do solo, definição e tipos de estrutura, almogamento, consistência do solo, plasticidade, limites, índices e grau de contratação e exercícios, que eles são uma aplicação do tópico 1 e 2. Para começar, a gente vai começar com a estrutura dos solos, definição e tipos de estrutura. Definição e tipos de estrutura. É o arranjo ou disposição das partículas constituintes do solo, podendo ser classificadas em estrutura granular simples, como na foto, estrutura alveolar em favo de abelha, assim, estrutura floculenta ou estrutura esqueleto. A estrutura granular ela é uma característica da areia e de pedregulhos. A estrutura de alveolar ou em favo de abelha ela é encontrada em siltos ou em solos mais finos. A estrutura floculenta é um tipo de estrutura encontrado em solos cujas partículas componentes elas sejam todas muito pequenas e ao se sedimentarem, elas se dispõem em arcos. E estrutura de esqueleto ela é encontrada tanto em solos finos quanto em solos mais grossos, só que quando elas se dispõem, elas vão se dispõem de tal maneira que elas vão ficar parecendo um esqueleto. Bom, estrutura do solo, almogamento. Almogamento é uma operação de destruição da estrutura do solo que, consequência, tem a perda da sua resistência. O grau de sensibilidade expresso pela razão entre resistência à compressão simples de uma amostra indefumada e a resistência aí da mesma amostra depois de almogada a teor de umidade constante. Então, a gente vai ter essa relação. E isso quer dizer que quanto mais a estrutura é mais complexa, ela é menos estática e, portanto, uma vez destruídas, elas não poderão ser mais recompostas. Bom, sendo assim, as argilas elas podem ser classificadas da seguinte forma. Insensíveis, quando o GS é menor que 1. Baixa sensibilidade, quando o GS está entre 1 e 2. Média sensibilidade, quando está entre 2 e 4. Sensíveis, quando estão de 4 a 8. E extrasensíveis, se eles são maiores que 8. O alongamento dos solos argilosos é responsável pela formação da lama no fundo das cavas de fundação. Bom, consistências de solo e plasticidade. A plasticidade é uma propriedade dos solos que consiste na maior ou menor capacidade dos solos em serem moldados sob certas condições de umidade sem variação de volume. Ele é elástico quando recupera a forma e o volume ao cessar ações das forças externas que o deformavam. Plástico quando não recupera seu estado original ao cessar a ação deformante. Aí a gente tem um gráfico, que aqui ele seria elástico e aqui ele seria plástico, porque ele não estaria mais recuperando o seu estado original. Consistência do solo, os limites das consistências. Então, se a umidade do solo é muito elevada, ele se apresenta como fluido denso, estado líquido. À medida que a água evapora, o solo endurece e a partir de um certo parâmetro, LL, que é o limite de liquidez, ele perde sua capacidade de fluir. Porém, ainda consegue ser moldado facilmente e conservar a sua forma estado plástico. Se continuar a perder umidade, o solo começa a se desmanchar ao ser trabalhado, esse limite de plasticidade e o estado semissólido. Continuando a secar, o solo irá passar para o estado sólido, limite entre os dois estados é o teor de umidade, limite de contração. Temos então os estados de consistência e os limites de consistência e suas fronteiras. Então, limite de consistência, os limites de consistência do solo, a gente descobre a partir desse aumento de umidade e ele aumento de um estado para o outro. Aí aqui a gente tem um resumo, que entre o estado líquido e o estado plástico é o limite de liquidez, entre o estado plástico e o estado semissólido é o limite de plasticidade, e entre o estado semissólido e o estado sólido é o limite de contração. Bom, mas o que é o limite de liquidez? Bom,
O limite de liquidez, ele é determinado em laboratório, pelo método do aparelho do Casagrande, que consiste em um prato de latão em forma de concha, que é esse aqui, sobre um supérfluo de ebonite por meio de um excêntrico e imprime-se ao prato, repetidamente, quedas de altura de 1 cm de intensidade constante. Esse ensaio ele é visto em laboratório de geotecnia 1, e com os números de golpes obtidos para fechar o sulfo feito na amostra, traça a linha de escoamento de material, intervalo entre 6 e 35 golpes, determinando mínimo 6 golpes. Aí aqui, esse é o sulfo que ele tem que acontecer, que ele tem que fazer, né? E a gente vai contando quantos golpes precisa para que ele se feche. Bom, então, o limite de liquidez, ele é o teor de umidade para o qual o suco se fecha com 25 golpes. Então, eu vou colocando umidade no solo, vou colocando água, até que esse suco que eu fiz, essa fenda que eu tenha feito antes, ela se feche quando completar 25 golpes. E aí eu vou ter um gráfico, né, que eu vou fazendo um gráfico, vou construindo até que 25 números de golpes, eu vou ter o número de liquidez. A resistência que o solo oferece ao fechamento do suco provém da sua resistência ao cisalhamento. Bom, e o limite de plasticidade? O limite de plasticidade é determinado pelo cálculo da porcentagem de umidade para o qual o solo começa a se fraturar quando se tenha moldado um cilindro de 3 mm de diâmetro e cerca de 10 cm de comprimento. Então, esse é o clássico ensaio de ficar botando água e fazendo esse rolinho com a mão. É um ensaio que também a gente vê em geotecnia 1, no laboratório, e é bem chato, inclusive. E aí, quando ele começa a abrir, é porque a gente chegou no limite de plasticidade. Com o índice de plasticidade, a gente tem o índice de... Bom, o índice de plasticidade, ele define a zona em que o terreno está no estado plástico, valor máximo para argilas e mínimo ou nulo para as areias, é calculado da seguinte forma. IP é igual ao limite de liquidez menos limite plástico. Quando o índice de plasticidade ele é igual ao limite de plasticidade, ele é não plástico. Quando o IP está entre 1 e 7, ele é fracamente plástico. Quando está entre 7 e 15, mediamente plástico. Quando é maior que 15, ele é altamente plástico. Bom, com isso a gente consegue definir o gráfico de plasticidade. Os solos fluinos eles podem ser divididos em 8 grupos. Argilas inorgânicas de alta, média e baixa plasticidade, solos siltosos inorgânicos de alta, média e baixa compressibilidade, argilas orgânicas e siltes orgânicos. Essa classificação pode ocorrer através do gráfico de plasticidade, no qual as abscissas representam limites de liquidez ordenados no índice de plasticidade. Então, eu tenho esse gráfico, onde aqui é limite de liquidez e aqui é o índice de plasticidade. Eu entro com os valores aqui e eu consigo obter qual é o meu tipo de solo. O índice de consistência. Bom, índice de consistência. Consistência de um solo natural, ele pode ser expresso em o índice de consistência é igual ao limite de liquidez menos o teor de umidade sobre o índice de plasticidade. Com isso, eu consigo classificar os solos em muito moles, quando ele é menor que 0, moles, quando ele está entre 0 e 0,50, médias entre 0,50 e 0,75, rijos entre 0,75 e 1, duras com maior que 1. O grau de contração. Limite de contração. É quando a perda da umidade não altera mais o volume do solo, expresso em porcentagem pela razão da diferença entre os volumes inicial e final. Então, eu tenho que o volume inicial menos o final sobre o inicial vezes 100 para poder dar em porcentagem. E aí, com isso, eu consigo classificar os solos em solos bons, com menor de 5%, entre 5 e 10 solos regulares, 10 e 15 solos sofríveis, maior que 15 solos péssimos.
E vem um exercício. A estrutura do solo é importante para a produção agrícola. Quanto menor o teor de umidade, implica em menor resistência. Limite de consistência pode ser usado para medir a qualidade do solo para o uso de aterro e barragem. Bom, o que você acha que é? A estrutura do solo é importante para a produção agrícola? Sim, porque quando eu conheço a estrutura desse solo, eu conheço também a aeração, a infiltração, a disponibilidade de água, a atividade biológica e vários atributos químicos que eles vão interferir na produtividade desse solo. Então, eu vou saber como ele vai agir, quando eu plantar, por exemplo. Quanto menor o teor de umidade, implica em menor resistência. Não. Quanto maior o teor de umidade, implica em uma menor resistência, porque, como a gente sabe, a água sempre dificulta aí os nossos materiais e acaba baixando a resistência. Limite de consistência pode ser usado para medir a qualidade do solo para uso de aterro de barragem? Ele sozinho não pode, porém, com o limite de consistência, a gente consegue determinar o valor de grau de contração. E com grau de contração, ele indica se vai ter ou não uma tendência de aparecer fissuras quando sofrer secagem no solo. E isso ajuda a gente a ter uma noção se aquele solo vai ser ou não, vai ser bom ou não para a construção de barragem. Então, se vai ter muita fissura ou se não vai ter muita fissura, isso ajuda a gente a ter uma base do que vai acontecer. Então, sim, o limite de consistência ajuda. Não diretamente, mas indiretamente ele ajuda. E por hoje chegamos ao fim dessa aula. Essa aula foi feita e elaborada e gravada por mim, Ilana. Fica o agradecimento a todos vocês que assistiram. E curta aí a nossa página no Face, no Insta, siga a gente aqui no YouTube. E por enquanto é isso. Até mais, gente.